Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à nossa cobertura de provas aqui no YouTube. Prazer estar com vocês. Para quem eu não conheço ainda, eu sou a Ana, professora de Clínica Médica aqui da Meden, e hoje eu tô aqui para a gente falar das nossas apostas para a prova do Sírio-Libanês. Sei que é a primeira escolha de muita gente aí, então bora! Antes de começar sobre os temas que eu selecionei como mais importantes, de acordo com a prevalência e o nível de dificuldade na prova do Sírio, deixa eu te contar um pouquinho como é a prova do Sírio-Libanês, falando de clínica médica, claro. Então, quando eu falo das questões, elas têm uma dificuldade moderada, só que tem um padrão um pouquinho mais diferente de algumas bancas aqui de São Paulo, como, por exemplo, USP São Paulo, USP Ribeirão e Unicamp. E isso acontece porque, muitas vezes, a prova do Sírio cobra alguns conceitos específicos sobre assuntos que caem todo ano. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, todo ano cai questão de geriatria. Só que cada vez mais a gente vai vendo que vão gostando de variar as fórmulas que cobram geriatria. Por exemplo, a prova do Sírio, até o ano de 2023, não tinha muito a cultura de cobrar demências. Gosta mais de cobrar aquela outra parte inicial da geriatria, que é a parte da avaliação geriátrica ampla. Cobra perda de peso, como é que você faz a consulta de rotina de um idoso. E claro, a gente sempre vai ter que lembrar de fazer avaliação de cognição, inclusive é um dos padrões que eu vou falar aqui para vocês. Além disso, falando de estrutura mesmo da prova, os enunciados tendem a ser bem curtos e as alternativas bem diretas, alternativas ali de uma linha e o comando da questão bem claro para a gente, cobrando conceitos bem teóricos. Alguns conteúdos que chegam inclusive a ser assim, uma linha de questão e já te pede qual vai ser a resposta correta. E o comando claro que eu falo dessas questões para vocês, ela gosta inclusive de um padrão que a gente não vê muito aqui nas provas, porque é um conceito que a gente sabe que as bancas vêm cada vez abandonando esse tipo de abordagem, que inclui comandos negativos. Por exemplo, te pergunta 3 causas de insuficiência cardíaca e qual daquelas não vai ser incluída. Não é causa de diabetes, exceto essas condutas quais a gente pode cometer. Então, quando eu falo de comandos negativos, atenção. Aqui eu já te dou uma dica para tá na prova do Sírio, já destaca o comando da tua questão, porque essa é uma banca que gosta de te dar comando negativo. Além disso, em relação a padrão, como é que vai ser cobrado naquela prova, o Sírio tem uma característica bem clássica e gosta de cobrar tópicos mais conceituais, menos casos clínicos. Pode aparecer caso clínico? Perfeito, pode aparecer, mas tende a ser condutas assim mais diretas, conceitos mais diretos e que você não vai ter que fazer uma grande interpretação de caso clínico, como acontece na USP São Paulo, por exemplo. E a grande prova disso é que muitas bancas aqui em São Paulo gostam de cobrar o tema da cirrose e te vão colocar um caso clínico grande, extenso, com múltiplas descompensações do paciente cirrótico, mas quando o Sírio cobra esse tema, que é um dos grandes queridinhos, ele gosta de cobrar uma descompensação específica, que é a encefalopatia hepática, e de forma bem conceitual e direta. Ou seja, gosta de perguntar fisiopatologia, como é que a gente vai manejar aquele paciente, e por isso escolhi esse tema aqui. Quem é meu aluno, quem já foi meu interno, sabe que é um tema que eu amo falar nas nossas enfermarias de clínica médica, porque é extremamente prevalente e a gente precisa saber manejar esses pacientes. Combinado? Então, bora para o nosso primeiro foco. Separei 5 focos aqui para a gente conversar, que com certeza vocês vão ganhar muita questão assistindo essa aula. Então, vamos começar para o que interessa, falando de encefalopatia hepática. E já separei aqui como foi abordado em cada ano, para vocês entenderem como é que é a forma de abordagem do Sírio dentro dos focos que eu selecionei para a gente. Combinado? Então, em 2023, a gente foi cobrado em relação aos fatores de risco para encefalopatia hepática, e aqui foi de uma forma bem específica. Quais são aqueles distúrbios hidroeletrolíticos e distúrbios que a gente vai ter do metabolismo ácido base que vão fazer a maior risco de o meu paciente evoluir com encefalopatia hepática. E aqui já dou um spoiler que a gente vai falar principalmente de potássio, alcalose metabólica. Em 2021, te perguntou sobre os fatores precipitantes da encefalopatia hepática, e no mesmo ano, a gente teve 2 questões de encefalopatia hepática e uma delas a gente tinha que reconhecer o exame físico do paciente cirrótico. Então, por esse motivo, esse vai ser o foco que a gente vai comentar aqui para poder ganhar conceitos-chave aí nessa semana de preparação para o Sírio.
Combinado? Mas antes de tudo, antes de ir para a encefalopatia em si, queria te lembrar, por conta dessa questãozinha aqui de 2021, alguns conceitos que muitas vezes a gente pode deixar de lado, que é lá no começo, na semiologia, quando a gente está no ciclo básico, vendo fisiopatologia, mas que falando de questões de cirrose, é muito importante que a gente saiba reconhecer. Antes de tudo, eu preciso que vocês saibam reconhecer quem é o paciente cirrótico. E para eu dizer que um paciente ele é cirrótico, ele tem que ter duas coisas. Ele precisa ter sinais de insuficiência hepática e ele precisa ter sinais de hipertensão porta. Os primeiros sinais que vão aparecer vão ser de insuficiência hepática no teu paciente, que pode estar presente concomitante ou não aos achados de hipertensão porta. Então, sem decorar, sem desespero, sem querer ficar copiando tabela, não precisa de desespero, por quê? Vamos pensar, gente, pensa simples, o que é que o fígado faz? O fígado, quando ele vai parar de funcionar, vai dar os sinais de insuficiência. E quais são esses sinais primordiais? Principalmente quando a gente está falando de produção de albumina e de outras proteínas. Então, um dos principais marcadores mais precoces que a gente vai ter vai ser a hipoalbuminemia desses pacientes. Além disso, a gente deixa de produzir fatores de coagulação, principalmente o fator 7, por esse motivo, a gente vai ter alargamento de INR. E se o meu fígado para de funcionar adequadamente, a gente vai ter acúmulo de bilirrubinas, principalmente bilirrubina direta. E clinicamente, como é que isso pode se manifestar? Principalmente teu paciente, pelo estado de hiperestrogenismo, vai cursar com ginecomastia, atrofia testicular, histórico de infertilidade, pode apresentar telangiectasias e eritema palmar. Quando a gente passa para os sinais de hipertensão porta, isso aqui é muito importante, porque foi a base que a gente utilizou para principalmente a atualização do Baveno, o nosso consenso de hipertensão porta, porque antes, por exemplo, a gente esperava o paciente sangrar para definir sobre a profilaxia de varizes daquele paciente. Mas hoje a gente sabe que com alguns achados laboratoriais e clínicos de hipertensão porta, a gente já melhora muito a sobrevida daquele paciente. Então, quando a gente tem sinais de hipertensão porta, lembra que a pressão no meu fígado vai estar fibrótico, vai aumentar a pressão no meu parênquima hepático e isso vai se transmitir para o meu sistema porta. Quais achados a gente vai ter? Principalmente laboratorialmente, plaquetopenia, sem decorar. Por quê? Porque a pressão aumentada no meu sistema porta vai ser transmitida para o meu baço vai fazer esplenomegalia, vai fazer sequestro e vai fazer plaquetopenia. Além disso, outros sinais de hipertensão porta, a gente vai cursar ali com congestão dos meus sinusoides hepáticos, posso cursar com ascite, posso cursar com esplenomegalia, surgimento de varizes, e aqui eu falo de varizes tanto esôfago-gástricas como até varizes anorretais, para esse paciente pode aparecer, e presença de circulação colateral. Então, para eu dizer que meu paciente tem cirrose, como o Círio já cobrou de vocês, procurem sempre sinais de falência hepática e sinais de hipertensão porta. Combinado? Mas eu sei que o cirrótico é um paciente complicado. É um paciente que ele é muito complexo, ao mesmo passo que ele é um paciente muito interessante e rico clinicamente para a gente poder pesquisar cada achado. Só que geralmente ali, quando eu estava na residência, chegavam os meus internos, chegou um cirrótico, já ficavam desesperados porque o cirrótico estava sangrando, estava com ascite, estava infectado e a gente não sabia por onde começar. Então, por isso, sempre que chegava um cirrótico na minha enfermaria, virava para os meus internos e falava, calma. O que é esse calma, Ana? Pelo amor de Deus. O calma é para a gente dominar o cirrótico na palma da nossa mão. Ou seja, a gente vai organizar no sentido céfalo-caudal todas as descompensações que podem acontecer com o meu paciente cirrótico e dessa forma a gente não vai deixar passar nada. Porque ao mesmo passo que é um paciente que é muito grave, se a gente intervir precocemente, a gente consegue devolver o nosso paciente da melhor maneira para a família dele, que é o nosso objetivo aqui. Beleza? Então, começando com as descompensações, sempre gosto de usar a mãozinha do cirrótico, que a gente começa de cima para baixo, o que a gente vai ter que rastrear em todo o cirrótico que chega no nosso ambulatório, que chega na nossa enfermaria. Então, a gente vai buscar encefalopatia hepática, hemorragia digestiva alta, que a principal etiologia dela pode ser varicosa, mas lembra que o cirrótico pode sangrar também por uma úlcera perfurada, beleza? A gente vai descer para ascite, disfunção renal,
infecções, principalmente por germes encapsulados. Lembra que principalmente de infecção de foco urinário, não espera que o cirrótico vai fazer 38 de febre, calafrios e te queixar de disúria. Muitas vezes esses pacientes, por conta de déficit de produção de proteínas, eles vão produzir menos imunoglobulinas. Então vão ser pacientes que muitas vezes a gente vai manejar como imunossuprimidos, beleza? Então lembra sempre de infecções de foco urinário e lembra também de pneumonias. Fechando a mãozinha do cirrótico, a gente sempre lembra de rastrear carcinoma hepatocelular e tromboses, porque o teu cirrótico pode tanto tender a trombosar como a sangrar. Depende do estado que a gente vai ter ali aquela coagulação do teu cirrótico, tendendo mais para um estado pró-trombótico ou para um estado de pró-hemorrágico. Combinado? Feita essa revisãozinha inicial sobre as descompensações da cirrose, vamos falar do que o Círio sempre gosta de cobrar, que é a encefalopatia hepática. Então, quero te lembrar um pouquinho, porque eu não quero que vocês decorem nada. Eu sei que essa época do ano a gente já tá mais cansado, tem muita coisa na nossa cabeça, então quando a gente entende, fica mais simples. Lembra comigo que toda vez que a gente se alimenta, na metabolização do meu alimento, independente do que seja, principalmente ali proteína de origem animal. Imagina que você tá com o seu João que foi para um churrasco ontem. Foi no churrasco, comeu toda a carne que tinha direito e essa carne vai ter que ser metabolizada. Só que quando o fígado metaboliza essa carne, ele metaboliza liberando muita amônia. Só que se o meu fígado tiver tudo bem com ele vai fazer essa conversão em amônio, beleza? Só que, se o meu fígado tá doente, ele não faz essa conversão. E aí a gente começa a acumular amônia. E qual é o grande problema? Que a amônia, ela atravessa a minha barreira hematoencefálica. Então, por esse motivo, a gente vai poder ter alguns tipos de lesão. Primeira lesão que vai ter tendência a edema cerebral, a gente vai lesar os astrócitos e a amônia, ela tem um efeito neurotóxico direto, que ela vai diminuir a velocidade de sinapses. Por isso que o teu cirrótico começa a ficar com discurso mais lento, fala desorganizada, você fala com ele olha para todos os lados e fala bem devagarzinho quando vai falar com você. É por causa disso, porque a amônia penetra no sistema nervoso central e vai gerar todas essas lesões neurológicas secundárias. Combinado? Então, essa é a grande culpada, a grande vilã aqui da encefalopatia hepática. Ana, sempre confundo. É a amônia ou o amônio que vai ser responsável pela encefalopatia hepática? Deixa eu te dar uma dica. É a amônia que causa a encefalopatia. Todo mundo ali com A, que a gente não erra mais, beleza? É uma dica que eu usava ali para tentar ajudar meus internos. Espero que te ajude também. Se te ajudar, me avisa ali, vou deixar meu Instagram no final para vocês poderem tirar dúvidas também, combinado? Então, falando para vocês, inclusive do que o Círio já cobrou, sobre as causas e os precipitantes que a gente teve ali de encefalopatia hepática. Primeiro deles, a gente sempre tem que lembrar de hemorragia digestiva alta, porque o sangue vai gerar um efeito irritativo no meu trato gastrointestinal. E além disso, ele vai ser fator de risco para outra descompensação, como também a ascite. Principal etiologia de ascite infectada vai ser a peritonite bacteriana espontânea, porque a gente vai facilitar a translocação ali pelo efeito irritativo do meu sangue. Fechou? Dentro de hemorragia digestiva alta, a gente também tem como precipitante a PBE, peritonite bacteriana espontânea. Qualquer sítio de infecção é fator de risco para encefalopatia hepática, assim como outras infecções, seja ela de foco urinário, pulmonar ou cutâneo. E um dos principais fatores de risco, que inclusive é o pilar do nosso tratamento e que a gente sempre tem que agir primeiro para evitar que meu paciente abra um quadro de encefalopatia hepática, vai ser a constipação. Porque a gente sabe que quanto mais constipado o meu cirrótico tá, mais produção de amônia a gente vai ter e um fígado doente não vai conseguir converter amônia em amônio. Dessa forma, a gente vai ter o maior risco de encefalopatia hepática. Além disso, dentro da encefalopatia hepática, outro fator muito importante de risco são distúrbios hidroeletrolíticos e do metabolismo ácido base. Então, quando eu falo de diuréticos, principalmente por conta do risco de desidratação, mas também uma dica aqui, cirrótico usa muito o quê para fazer manejo de ascite? Usam muito espironolactona e usam muito furosemida.
problema da furosemida. Furo, ela vai ter um efeito de hipocalemia. E a hipocalemia vai ter um efeito gerando ali naquelas minhas bombas de sódio, potássio, H+, um estado de alcalose metabólica. E quando a gente tem um estado de alcalose metabólica, com esse aumento de pH, eu diminuo a conversão de amônia em amônio. E foi a questãozinha do Círio de 2023. Então, por isso, esses são grandes fatores de risco que a gente vai ter. Além disso, opioides pelo risco aumentado de constipação nesse paciente, também é um fator de risco para encefalopatia. E dos distúrbios hidroeletrolíticos, a hipocalemia, como a gente conversou, por induzir ao risco de alcalose metabólica e essa alteração no pH diminuir a conversão de amônia em amônio, beleza? Estados de hiponatremia grave também, principalmente o sódio ali menor que 120, menor que 115, a gente também tem maior risco para desenvolver uma encefalopatia hepática. Combinado? Isso aqui o Círio já cobrou, então guarda com atenção. E por fim, Ana, como é que eu dou o diagnóstico de encefalopatia hepática? Você falou o que é, você me contou como é que a gente vai ter fatores precipitantes e as causas principais, mas como é que eu diagnostico? Diagnóstico, gente, ele é clínico, não saio na pegadinha de querer pedir uma tomografia, pedir uma ressonância para toda encefalopatia hepática. Ele é um diagnóstico de exclusão. Então, toda vez que a gente tem um cirrótico, lembra que o cirrótico ele pode ter o que ele quiser. Ele pode ter um AVC, pode ter uma encefalopatia urêmica associada. Eu preciso excluir tudo isso antes de atribuir encefalopatia hepática. E é nesse cenário que vão entrar os exames adicionais. Eu posso pedir exames laboratoriais buscando sinais de infecção, distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos bases para pensar nas etiologias ou nos fatores precipitantes. E os exames de neuroimagem a gente guarda quando a gente está com dúvida. Combinado? Isso é o que a gente precisa dominar de encefalopatia hepática, nosso primeiro foco. Bora pro segundo? Segundo é outro tema queridinha meu. Se é para falar de geriatria, claro que eu ia aparecer para falar para vocês. E quero falar um pouquinho de avaliação geriátrica ampla. Calma, eu sei que você já lembrou do seu ambulatório, das consultas de geriatria, que duram realmente mais tempo, porque os nossos idosos merecem uma atenção completa, merecem que a gente faça uma consulta que vá passando passo a passo para não deixar passar nada. Afinal, eles merecem o melhor de nós, sou apaixonada por geriatria e quem são meus alunos e os meus internos sabem disso, beleza? Mas não vou falar de tudo de AGA aqui, vou falar dos pontos principais que vocês precisam dominar para ir para a prova do Sírio-Libanês, combinado? Então, como é que já foi cobrado? Em 2022, cobrou principalmente em relação à perda de peso no paciente idoso, como é que a gente faz essa abordagem desse paciente na nossa consulta, medicações associadas, constituições psiquiátricas associadas, isso é inclusive um dos grandes pilares que a gente precisa fazer na avaliação geriátrica ampla, que é a abordagem da nutrição do teu paciente idoso, beleza? Em 2021 já tiveram 2 questões, então é um tema muito importante, a gente sabe que geriatria cada vez mais aparece nas provas aqui de São Paulo. Então, a gente te perguntou sobre causas reversíveis de demência e te perguntou sobre fatores associados ao delírio. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Vamos conversar sobre cognição. Combinado? Primeiro de tudo, chega um paciente com uma queixa cognitiva. Preciso te lembrar que cognição é um grande grupo que engloba várias funções do teu paciente idoso. Inclui desde fala, linguagem, capacidade de aprendizado. Então, não considerem que cognição ele é sinônimo apenas de memória. Memória é um dos atributos que está dentro da grande cognição, beleza? Então, a nossa missão sempre vai ser saber se é demência ou não. Mas aí vem a grande chave da geriatria, que são as escalas, que vão nos ajudar a saber é demência ou não. É um estado depressivo ou não é, que são os testes de rastreio. Então, eu confirmei que o meu paciente tem uma queixa cognitiva. Doutor, meu paciente, meu pai, minha mãe, tá começando a ficar esquecido. Mas da idade, né? Por favor, não usem essa expressão aí da idade, porque a gente sabe que é uma expressão, inclusive, a gente teve publicação de um protocolo Spikes totalmente direcionado para diagnóstico de demência, é o Spikes-D, que saiu ali em 2021, e considera, inclusive, que dizer que é da idade é uma expressão pejorativa para os nossos idosos. Afinal, a gente tem um envelhecimento saudável e um envelhecimento patológico, beleza? Então, a gente tem uma queixa cognitiva objetiva do teu paciente, ou seja,
Confirmei que meu paciente tem um declínio cognitivo. Vou fazer teste de rastreio. Se o meu teste de rastreio tá normal, e aqui a gente pode usar os testes do Mini-Mental, a escala de Mocha, então o teu paciente, na realidade, tem um declínio cognitivo subjetivo, que a gente vai continuar seguindo em consultório. Mas, se o teu exame de rastreio já veio alterado, e o clássico de questão de prova é o paciente idoso que é professor de matemática e começa a perder função, começa a se perder no caminho de casa para, por exemplo, a vendinha que ele ia todo dia, rastreio alterado, opa, quero saber se tem um impacto nas minhas atividades de vida diária. E aqui é onde vão entrar aquelas escalas de Katz, escalas de Lawton. Se esse impacto não é relevante para o teu paciente, ele está diante de um transtorno cognitivo leve. Só que se ele tem um impacto importante da funcionalidade, eu estou falando de demência, é o paciente que se perde, é o paciente que não consegue mais contar dinheiro, por exemplo. Beleza? Então agora a gente vai entender como é que a gente vai investigar uma síndrome demencial. E falando de investigação de síndrome demencial, lembra que sempre eu preciso excluir causas reversíveis, gente. Tem muitas causas no paciente idoso que podem simular demência. Não posso sair dando diagnóstico de síndrome demencial aí de toda forma, porque isso é um diagnóstico que ele impacta muito a qualidade de vida, não só do teu paciente, mas como de toda a rede de cuidadores dele, beleza? Então, quais são aqueles exames que a gente precisa pedir? Principalmente B12 e ácido fólico, principalmente B12, tá bom? Ácido fólico no nosso meio aqui no Brasil é pouco prevalente, mas sempre que possível a gente pode dosar. TSH, porque tanto estados de hipertireoidismo como de hipotireoidismo podem sim simular estados demenciais. Função renal e hepática, pensando principalmente em excluir ali encefalopatia hepática e encefalopatia urêmica. Exames gerais, hemograma, principalmente buscando ali causas de anemia, que podem ser reflexos de deficiências nutricionais, glicemia e eletrólitos, o principal deles sendo o cálcio, beleza? E aqui vai entrar um pontinho que ele é um pouco divergência de literatura, que são as sorologias. O que vocês precisam dominar? VDRL a gente vai pedir para todos, independente de ser um idoso que abre um quadro demencial com menos de 65 anos ou com mais de 65 anos. VDRL é para todo mundo. Só que o HIV, a gente tem uma divergência entre o que o Ministério da Saúde coloca, o nosso PCDT, e o que os tratados de geriatria colocam. Essencialmente, a indicação mais formal para a gente fazer sorologia de HIV é para o paciente menor de 60 anos de idade, ou seja, que abram demência precoce. Mas isso é polêmica e vocês podem ver em todas as provas, tá bom? Te digo isso porque teve uma questãozinha da Unesp em 2023 que trouxe essa polêmica aqui, então eu sempre gosto de falar para vocês. O Sírio não costuma se envolver se é PCDT, se é tratado de geriatria, já considera para todo mundo, mas para vocês saberem. O PCDT, a gente teria a indicação formal de solicitar a sorologia para HIV para pacientes que abrem demência com menos de 60 anos, que são aquelas demências precoces, e os tratados de geriatria a gente já pede independente da idade, tá bom? Só para vocês saberem que a gente tem essa polêmica, mas no geral a banca não vai querer se complicar. Falei de síndrome demencial, mas outro ponto que o Sírio gosta muito de cobrar da gente, que eu preciso relembrar com vocês, é sobre o delírio. Falando de delírio, eu quero te lembrar que a gente vai ter alguns critérios, e esses são os critérios de CAN. A gente tem os critérios de CAN ICU, que é o critério de CAN que a gente aplica para os pacientes em ambientes de UTI também, mas que também não costuma aparecer nas provas de R1. Como é que eu dou o diagnóstico de delírio, Ana? Ele é um diagnóstico clínico, ou seja, a gente precisa ter alteração aguda do meu estado mental. E isso por quê? Porque se não for uma alteração aguda, se for uma alteração persistente, eu vou pensar em síndrome demencial. Associada a distúrbio de atenção, é o paciente que você chega e fica, seu João, olha para mim, e o paciente está desatento no teu leito. 1 e 2 são critérios obrigatórios que podem estar associados ao critério 3 e ou ao 4. A alteração do nível de consciência e ou pensamento desorganizado. E o Sírio já perguntou pra gente, principalmente, quais são os fatores precipitantes, as principais causas e como é que a gente evita delírio no paciente idoso. E esse é um pilar importantíssimo. Já deixo de dica, inclusive, para quem vai prestar IANSP, que esse é um tópico que não dá para ir para a prova sem saber. Beleza? Os principais fatores precipitantes, o principal deles é a idade, beleza? A presença de múltiplas comorbidades, se o paciente já tem uma síndrome demencial associada, se está usando mais de 5 medicações concomitantemente e se o paciente está com imobilidade ou restrito ao leito. Isso aqui
O Círio já gostou de perguntar da gente. Como é que a gente previne? Nada de medicação para prevenção de delírio, gente. Isso não existe no delírio falando da população geriátrica. A gente vai fazer medidas que elas são essencialmente não farmacológicas, como mobilização precoce, orientação espacial, diga que é dia, que é noite, coloca o relógio no teu paciente, se ele usa prótese, traz a prótese auditiva, traz a prótese dentária, retira dispositivos invasivos desnecessários, como por exemplo, sonda vesical de demora e evita contenção de rotina, beleza? Medicação para quem, Ana? Só em casos bem específicos, como se o teu paciente estiver agitado, se ele estiver colocando em risco o próprio tratamento, ou seja, está tão agitado que não deixa você administrar a medicação, ou se estiver colocando em risco o terceiros ou a si próprio. Deixa eu te dar uma dica de uma pegadinha, porque a gente às vezes quer fazer tratamento de delírio com benzo. Cuidado. Tratamento de delírio no paciente idoso é com antipsicótico, como haloperidol. Benzodiazepínico a gente usa para delirium tremens ou se o teu paciente tiver em abstinência de benzo, beleza? Bora para o nosso próximo foco. Então, bora aqui para o nosso terceiro foco, vamos falar de arritmia e vamos falar dela, a arritmia do clínico, a fibrilação atrial. Já deixa eu te contar como é que ela foi abordada. O Círio gosta de cobrar um pouquinho diferente quando ele fala de arritmias, porque gosta de cobrar a farmacologia. Então, vou te dar algumas dicas aqui quando a gente fala de escolha de antiarrítmico. Em 2023, a gente tinha que escolher o antiarrítmico. Em 2022, a gente tinha que escolher a melhor estratégia entre controlar frequência e ritmo. Combinado? Então deixa eu fazer uma revisãozinha aqui com vocês de fibrilação atrial para a gente já dominar esse tema. Vamos lá. Quero te lembrar que a fibrilação atrial, o que vai acontecer com ela sem precisar decorar? Vai acontecer o surgimento de múltiplos circuitos que vão gerar micro reentradas. Principalmente a gente vai começar aqui em átrio direito e átrio esquerdo, e aí o meu átrio vai bater ali numa frequência de 500 até 600 batimentos. Só que quando chegar no meu átrio ventricular, ele vai desacelerar, então por esse motivo o meu ventrículo vai bater mais baixinho do que o meu átrio, porque ele não tem como sustentar uma frequência tão elevada, beleza? E como é que isso vai se mostrar no meu eletrocardiograma? No meu eletro clássico vai me chamar a atenção a ausência de onda P, porque não é um ritmo sinusal. Como é que eu defino que o ritmo é sinusal? Que o meu estímulo saiu do meu nó sinusal, ali na desembocadura da minha veia cava no meu átrio direito, e que teve toda a sua transmissão pelo sistema elétrico. Só que quando a gente tem múltiplos esquemas de reentrada, a gente vai estar falando de uma fibrilação atrial, então não é um ritmo sinusal, então não vou ter a formação de ondas P's. Além disso, o meu ritmo é irregular com os meus intervalos RR irregulares. E quando eu falo de manejo desse paciente, qual é o grande problema do paciente com fibrilação atrial? Imagina, gente, que esse átrio está batendo a 500, 550 de frequência. O tanto de sangue que vai ficar ali, o tanto que a gente vai gerar um ataque cardiomiopatia nesse coração. Isso aumenta muito o risco de eventos tromboembólicos. Imagina que eu estou um trombo ali no meu átrio e ele está batendo muito rápido. Gente, esse trombo vai subir e o meu paciente vai fazer um AVC. Por isso que uma das bases do tratamento da fibrilação atrial é controlar a frequência cardíaca ou o ritmo dela, dependendo de qual cenário a gente esteja, e calcular o risco de eventos tromboembólicos em um ano, que a gente tem as escalas, por exemplo, de Chades-Vasque para esse paciente. Combinado? Então, eu vou dividir o tratamento em duas fases, tratamento de pronto-socorro e tratamento que a gente vai fazer de manutenção. Se o teu paciente chega no PS com fibrilação atrial, nossa grande missão é: o meu paciente está estável ou instável? Essa é uma das grandes belezas da cardiologia. Por quê? Porque vocês podem não ter certeza de qual arritmia é. Mas quando vocês forem ver toda e qualquer arritmia, o primeiro passo sempre vai ser ver: eu estou diante de um estado que é instável ou estável, porque isso muda completamente o manejo do teu paciente. Então, se é um paciente que está instável, a gente vai partir para a terapia elétrica, cardioversão elétrica sincronizada, e depois a gente mantém a anticoagulação de acordo com o perfil do teu paciente e avalia ambulatorialmente as estratégias de controle de ritmo ou de frequência. Isso para pacientes instáveis.
Já se o teu paciente chega estável, a gente tem um tempinho para pensar mais, não precisa se afobar. A gente pode melhorar a qualidade de vida e o manejo dos sintomas do teu paciente com mais calma. Se ele está estável, primeiro avalia desencadeantes. Lembra que muitas vezes a FA, ela é a vítima da situação. No paciente com uma crise tireotóxica, no paciente, por exemplo, que está séptico na tua enfermaria e na tua UTI, ele abriu uma fibrilação atrial. A culpa realmente é da fibrilação atrial ou ela é uma consequência da instabilidade hemodinâmica do teu paciente? Muito provavelmente ela é consequência do teu quadro de base que está descompensado. Fechou? Então, a gente tem um paciente que está estável, nossa primeira missão, de excluir desencadeantes e quero ver há quanto tempo. Por que esse tempo é importante? Porque a gente precisa ver o risco de evento tromboembólico do teu paciente, porque quando a gente faz uma terapia elétrica, beleza, resolvo ali a instabilidade, mas se tivesse um trombo naquele átrio, eu iria pegar aquele trombo e iria voltar o meu átrio para o meu ritmo sinusal e quando eu voltasse, iria subir para a minha circulação cerebral e o teu paciente ia fazer um AVC, beleza? Então, se há menos de 48 horas é uma FA de início recente, uma FA aguda, e a gente pode pensar em reversão farmacológica e também pode pensar, por exemplo, em fazer uma cardioversão. Depende como a gente tem ali o perfil do teu paciente, eu vou conversar com isso com vocês, como é que a gente escolhe controle de ritmo ou frequência, beleza? Se tá mais de 48 horas ou eu não sei há quanto tempo tá aquela FA, maior risco ainda de ter trombo. Então a gente vai fazer um eco no teu paciente, e um eco principalmente transesofágico. Se tá não disponível, a gente pode fazer controle de frequência com beta-bloqueador, anticoagula por 3 semanas, ele volta no teu consultório, a gente faz a cardioversão e ele anticoagula por mais 4 semanas. Se eu tenho um eco, eu já vou ver. Tenho trombo ou não tenho trombo? Se não tenho trombo, posso fazer cardioversão nesse paciente para já tentar se a minha estratégia foi controle de ritmo. Se o meu eco mostra trombo, a gente controla sintomas e, em seguida, maneja o teu paciente ambulatorialmente. Fechou? Mas o que o Círio mais gosta mesmo de cobrar é o tratamento ambulatorial. A gente falou do tratamento de emergência e quando eu falo no ambulatório, a gente tem algumas predominâncias que a gente vai ter que se preocupar. Prevenção de tromboembolismo, pensando em anticoagulação, e controle da arritmia, que aqui eu tenho 2 estratégias, frequência ou ritmo. Ana, quem é melhor? E aí, quem vocês acham que é melhor? Já te dou spoiler que nenhum é melhor do que o outro, nenhum é superior ao outro, nenhuma reduziu mais mortalidade do que a outra. A estratégia depende do perfil do teu paciente e eu te digo isso porque a gente sempre tem que colocar numa balança para ver qual é o maior risco, benefício do teu paciente. Se são pacientes que é o primeiro episódio de FA, jovem, pouco sintomático, que ele tem um átrio pequeno, ou seja, um átrio menor que 50, a gente sabe que a chance dele ter trombo é menor. Então, vamos tentar evitar a recorrência controlando o ritmo do teu paciente. Já se é um idoso, se é um paciente que não te queixa ali de sintomas, ele não está te queixando de que tem palpitação nem nada do tipo, tem um átrio muito grande, tem muitas comorbidades, a gente não vai submeter ao risco de controlar ritmo. A gente controla a frequência e segue o jogo do teu paciente. E como é que são essas estratégias do tratamento ambulatorial? Primeiro, para controle de ritmo, a gente tem algumas opções de antiarrítmicos, e isso já foi cobrado na prova do Círio. De escolha, a gente tem ali amiodarona, propafenona, sotalol, mas tem alguns perfis de pacientes que uma vai ser melhor que outra. Se o teu paciente tiver cardiopatia estrutural associada, se ele já tiver uma fração de ejeção menor ali do que 45, a gente pode usar amiodarona, principalmente, ou propafenona. Só que lembra de uma dica, já apareceu no Einstein esse ano. Propafenona, a gente só vai conseguir utilizar no paciente que já fez uso alguma vez dessa propafenona intra-hospitalar, porque nas primeiras 6 horas ela pode ter efeito pró-arrítmico. Além disso, lembra comigo que a propafenona é a mesma daquela estratégia da pill in the pocket, que é o quê? O paciente, ele vai saber que já tem FA, porque ele já reverteu uma vez no ambulatório, ou no seu pronto-socorro, supervisionado, quando a gente fez o uso da propafenona, porque quando a gente faz a propafenona, o paciente tem que fazer uso, por exemplo, ali de um bloqueador de canal de cálcio, de um beta-bloqueador na emergência, pra gente ver como ele respondeu, e em seguida você diz, ó, seguro, você conseguiu usar a propafenona, pode usar das próximas vezes, por isso que é a estratégia da pílula no bolso. Sentiu a palpitação, ele já toma e procura atendimento, beleza? Agora, se o teu paciente não tem cardiopatia estrutural, a gente pode fazer
fazer uso de sotalol ou de propafenona. E se a gente tiver como programar a ablação do teu paciente, essa é a primeira escolha pela diretriz europeia de fibrilação atrial, beleza? Isso quando a gente opta por controlar o ritmo. Se a gente optar por controlar frequências, primeira escolha sempre beta-bloqueador. E aqui lembra, se o teu paciente não tiver insuficiência cardíaca, a gente pode usar qualquer um, não precisa ser os cardioseletivos. Agora, se o teu paciente tem insuficiência cardíaca, a gente pode unir o útil ao agradável e ajudar na redução de mortalidade dele, com succinato de metoprolol, bisoprolol ou carvedilol. Porque para termos de controle de frequência, a gente não tem superioridade entre um e outro. Tem algumas vantagens, por exemplo. Teu paciente ali que tem uma doença arterial obstrutiva periférica associada. Se a gente usa o carvedilol, que ele é alfa-1, tem ação alfa-1 e alfa-2 também, a gente consegue, inclusive, melhorar a vasodilatação e esse teu paciente melhora dos sintomas de claudicação, por exemplo, beleza? Mas a gente pode fazer beta-bloqueador como primeira opção. Segunda e terceira opção, bloqueador de canal de cálcio ou de golxina. De golxina, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca associada a FA, tá bom? E a miodarona, se a gente não conseguir usar nada desses, se é um paciente que tem uma bradiarritmia severa, uma FA de baixa resposta, tem broncoespasmo severo, tentei de tudo e ele não tolerou o beta-block, aí a gente vai ter que usar a mesma opção de um antiarrítmico como controle de frequência para esse paciente, beleza? Anticoagulação sempre para o paciente que tem FA valvar. FA valvar é o quê? É o paciente que tem prótese metálica ou que o paciente ele já tem a presença ali de uma estenose mitral moderada a severa. E nos outros casos, a gente vai calcular pelo SHA-2-VASc. Combinado? Vamos para o nosso próximo foco, que o Círio gosta de cobrar de uma forma bem específica, que é a síndrome coronariana aguda, e ele gosta de cobrar síndrome coronariana aguda, ali, um infarto de parede inferior, por isso que é ele que eu vou dar mais detalhes para vocês. Em 2023, a gente falou de manejo de infarto de VD, 2022, manejo inicial que reduz mortalidade nos pacientes com síndrome coronariana aguda, e 2021, reconhecer e tratar o paciente com infarto de parede inferior. Sem desespero, eletro, eu sei que pode gerar um pouquinho de medo em vocês, mas era até vocês passarem por essa aula, porque eu vou mostrar para vocês exatamente o que vocês precisam saber, combinado? Primeiro de tudo é saber qual é a parede que está acometida, quais são as derivações ali para pensar nas estratégias de tratamento do meu paciente. Por isso, vou relembrar para vocês, amo essa imagem aqui, para a gente lembrar que derivações inferiores a gente fala de D2, D3 e AVF, parede lateral alta eu falo de D1 e AVL. As derivações precordiais a gente fala que o meu ventrículo ele não se despolariza todo igual, ele despolariza sempre. Septo, parede livre, parede basal. Então, V1 e V2, septo. V3, parede anterior, principalmente, parede livre. E parede lateral, V5 e V6. Lembrando que parede lateral alta, D1 e AVL, beleza? Isso é importante porque quando a gente pensa em irrigação, de V1 a V4, a gente vai ter principalmente descendente anterior, parede lateral alta ali que a gente vai pegar principalmente D1, AVL, V5 e V6, a gente fala de circunflexa, e isso é importante pensando em imagens em espelho para esses pacientes, quando a gente pensa em síndrome coronariana aguda. Anterior extenso, o que significa? Que eu pego parede anterior e lateral, eu pego de V1 a V6 e D1 e AVL, e isso vai ser território de irrigação de descendente anterior, principalmente fazendo oclusão proximal. E quando eu falo de parede inferior e inferolateral, incluindo parede posterior, eu falo principalmente de D2, D3 e AVF. Lembra que parede inferior vai ser irrigada 70%, ali 70%, 80% por coronária direita e o resto por circunflexa. E quando a gente pensa em infarto inferior, eu tenho que lembrar que eu tenho que pensar em parede posterior e ventrículo direito, beleza? Parede posterior a gente vai pedir as derivações V7, V8 e V9, e ventrículo direito, V3R e V4R, que vai ser território de irrigação de coronária direita, e é isso aqui que o Círio gosta de cobrar da gente. Lembrando como é que a gente vai manejar todo o paciente com supra, a gente vai se dirigir à meca. O que é o AMECA, Ana? A gente vai abrir essa artéria, todos os caminhos vão nos levar ao cateterismo. Não sei se agora, não sei se já já. O que você quer dizer com isso, Ana? Porque o fim de todo paciente com síndrome coronariana aguda com supra vai ser para o CAT. Só que existe tempos de transporte no infarto. Se eu tiver, por exemplo, em uma UPA, que o meu centro com cateterismo esteja distante mais de 120 minutos, eu trombolizo o meu paciente no meu setor e transfiro o meu paciente para angioplastia de resgate. Então, eu posso abrir a artéria com o meu cateterismo agora,
ou com o meu trombolítico até chegar ao meu cateterismo. A gente monitora, estabiliza esses pacientes, controla a dor, e esse controle de dor, primeira linha, vai ser com nitrato. Contraindicação absoluta do nitrato é quando eu tenho infarto de ventrículo direito, beleza? E a gente faz uso de antiplaquetários e anticoagulantes, mas quero te falar mesmo é das nuances do tratamento do ventrículo direito. Porque o infarto de ventrículo direito, ele é isoladamente raro, mas quando a gente pensa na porcentagem dos infartos de parede inferior, ele corresponde a 1/3. E a gente só vai diagnosticar se a gente suspeitar. E a gente só vai suspeitar quando ver um supra de parede inferior e solicitar as derivações V3R e V4R. Porque infarto de ventrículo direito vai me indicar uma condição gravíssima, que é o quê? A oclusão da minha coronária direita. E o quadro clínico típico desse paciente é diferente do paciente que tem infarto de parede anterior. O paciente com infarto de parede inferior, lembra que o meu ventrículo direito, ele tem alteração da sua complacência. É uma câmara que é extremamente sensível à isquemia e sobrecarga volêmica. Então, o quadro clínico clássico é o paciente que vai chegar hipotenso, bradicárdico, que vai chegar sudoreico com sinais de baixo débito e que, se você não suspeitou que o teu paciente tem ali a suspeita de um infarto por ventrículo direito, você pode fazer, por exemplo, um diurético, um nitrato, pensando em manejar o edema agudo daquele paciente, e ele vai ficar hipotenso, ele vai chocar e ele pode parar. Esses pacientes, por conta da baixa tolerância ali da minha câmara à redução de volume, ele não tolera diminuição de pré-carga e diminuição de contratilidade, como usar um beta-bloqueador. Então, nesses pacientes, a gente sempre evita nitrato e diurético, e a gente, inclusive, muitas vezes considera expandir volêmica esse paciente, 250 e 250, ausculta, reavalia para ver sinais de congestão sempre, beleza? Esse é o grande segredo do infarto de VD que cai no círio. Bora finalizar falando de um foco que são as glomerulopatias. Amo esse tema também. Então, eu gosto da prova do círio porque são temas que a gente vê muito nas nossas enfermarias de clínica médica. São temas interessantíssimos. Quando vocês forem residente lá no que vem, vocês vão entender o que eu tô falando. Beleza, meu povo? Vou focar com vocês em síndrome nefrótica. Ana, glomerulopatia é um mundo. Eu sei, mas o círio gosta de cobrar muito síndrome nefrótica. E é isso que eu vou dar as dicas chaves para vocês. Bora? Deixa eu te ensinar como é que o círio já cobrou. Em 2023, ele te perguntou etiologias de gesto colapsante, que a gente vai comentar aqui. Em 2022, te dava padrões de biópsia da nefropatia membranosa e te pedia condições associadas. Em 2021, ele te pediu clássico, os critérios de síndrome nefrótica. E vou lembrar aqui. Mas antes de ir para a glomérulo em si, deixa eu te lembrar quem são as glomerulopatias. Glomerulopatias, elas são principalmente esses 3 grandes grupos. São doenças, obviamente, que acometem o glomérulo, mas elas não são grandes síndromes clínicas. Elas são padrões histológicos e laboratoriais que a gente vai usar para dar o diagnóstico. E quando eu falo de síndrome nefrótica, as principais etiologias, elas podem ser primárias ou podem ser secundárias. Lembra sempre que para dar um diagnóstico de glomerulopatia, de uma síndrome nefrótica, eu tenho que ter excluído todas as outras causas antes, porque aí a galera que gosta da reumato vai lembrar que no lúpus a gente pode ter uma glomerulopatia secundária. Eu vou te lembrar que nas vasculites ANCA-relacionadas, eu posso ter uma glomerulopatia, uma síndrome nefrótica associada. Então, é sempre um diagnóstico primário de exclusão. Então, quando a gente fala de síndrome nefrótica, que é o que vai aparecer na tua prova do círio, as principais etiologias que a gente precisa dominar é a doença por lesões mínimas, a GESF, a glomerulosclerose segmentar e focal, e a nefropatia membranosa. E essa daqui tem um detalhe que eu vou contar para vocês. Só que dentro das doenças do glomérulo, a gente também tem a síndrome nefrítica e a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Deixa eu te lembrar do principal diagnóstico diferencial laboratorial da síndrome nefrótica, que é a síndrome nefrítica. Bora lá. Quando eu falo de síndrome nefrótica, o quadro clássico do teu paciente laboratorialmente vai ser o quê? Ele vai ter a presença de proteinúria nefrótica, mais de 3,5 gramas em 24 horas, vai ter a presença de hipoalbuminemia e suas consequências, edema e hiperlipidemia. O sinal cardinal para a gente ter a presença de uma síndrome nefrótica é a proteinúria, beleza? Porque a partir da proteinúria ele começa a perder a albumina, começa a evoluir com edema e hiperlipidemia, beleza? Quando eu falo de síndrome nefrítica, a gente vai ter a tríade clássica, que vai ser hipertensão, edema e hematúria, acaba aparecendo mais na
pediatria, então vamos falar de quem interessa, que é a síndrome nefrótica. O grande problema da síndrome nefrótica é porque a gente vai ter um aumento da minha permeabilidade, da minha barreira glomerular. Dessa forma, a gente vai ter alterações e perda de substâncias que deveriam estar no meu glomérulo e estão saindo. Então, por esse motivo, eu vou ter proteinúria. E vai ser uma proteinúria que pode ser seletiva, principalmente com uma lesão mínima, que essencialmente a gente vai perder albumina, ou não seletiva, eu perco tudo, não perco só albumina, como é o caso da GESF, que é relacionada principalmente ali nos pacientes, como o Círio já cobrou, HIV. A gente vai ter como consequência da proteinúria a presença de hipoalbuminemia, albumina menor do que 3, só que lembra comigo que a albumina pode estar baixa, por exemplo, por uma desnutrição. Então, ela por si só não é um achado específico de síndrome nefrótica. Ela é clássica, mas tem que estar associada à proteinúria principalmente. Além disso, dentro ali desses achados de perda que a gente vai ter por alteração da permeabilidade glomerular, eu perco antitrombina, proteína C e S, que são o quê? São substâncias que são anticoagulantes naturais. Por esse motivo, o teu nefrótico vai ter tendência à hipercoagulabilidade e trombose de veia renal. Além disso, junto dessas outras proteínas, a gente vai perder transferrina, por isso teu paciente vai fazer anemia ferropriva, só que ele também vai perder imunoglobulina, então é um paciente que vai ser imunossuprimido e a gente sempre precisa lembrar, nos nossos ambulatórios de nefro, é clássico, a gente sempre pergunta de calendário vacinal do teu nefrótico. Beleza? Associado a essas perdas de proteína, a gente vai ter achado de edema por conta da redução de pressão oncótica que vai ter esses pacientes. Em seguida, a gente vai ter o estado de hiperlipidemia, então são pacientes de alto risco cardiovascular, porque a gente vai ter predomínio de lipidúria. Isso aqui é o pilar do tratamento desses pacientes. Proteinúria a gente trata como? IECA-UBRA desse paciente. Edema a gente vai fazer com restrição hidrossalina, para eles principalmente. Hiperlipidemia com estatinas, lembra sempre de checar a função renal do teu paciente, para a gente escolher a melhor estatina. E se trombose, a gente anticoagula. Tem um conceito, inclusive, bem recente, que nos pacientes que eles já apresentam albumina menor do que 2, mesmo não trombosando ainda, pelo alto risco trombótico, a gente já anticoagula. É algo que nas residências de clínica a gente comentou bastante, rodando na nefrologia. Então, falando de etiologia de síndrome nefrótica, como eu comentei para vocês, a gente tem tanto a etiologia primária como secundária. Secundária, principalmente, diabetes, lúpus, HIV e amiloidose, beleza? Excluir tudo isso, eu vou para as causas primárias. Ana do céu, como é que eu dou o diagnóstico? Aí é só biopsiar. Na prova, se a gente não tiver a biópsia, vai ser pelos sintomas associados e também pelas comorbidades associadas, que a gente vai ter uma maior suspeita. Que a gente vai pensar por lesão mínima, GESF, mesanjo capilar e membranosa, que são as que caem. Já deixei uma ficha resumo aqui para vocês. Bora lá falar de lesão mínima. Lesão mínima predomina ali nos baixinhos, nas crianças menores de 10 anos. E que o que vai me chamar a atenção, que vai ser a alteração podocitária na minha microscopia eletrônica, porque a minha microscopia óptica vai estar normal. Nos padrões de imunofluorescência também vão estar normais. E a clínica é o quê? O teu paciente ele tem um quadro clássico de síndrome nefrótica. Tem proteinúria, tem edema, é um paciente que responde, inclusive, muito bem ao corticoide, que a gente, na minoria dos casos, precisa biopsiar, porque o quadro é tão clássico, a gente deu corticoide e melhorou, para que eu vou biopsiar esse rim, beleza? Ela está associada classicamente, aqui a gente fez um acrônimo para vocês, de DLM, doença por lesão mínima. Ela é idiopática, a maioria, mas as suas associações mais clássicas são com linfoma de Hodgkin e medicamentos. Medicamentos que começam com A, e foi isso que o Círio já cobrou da gente. AINE, principal e mais cobrado nas provas, mas também pode acontecer com a ampicilina, alfa-interferon e a rifampicina. Beleza? Isso é quando a gente fala de lesão mínima. Passando para a segunda, que é a GESF, que é aquela famosa. Não sei, o paciente não se encaixa em nenhuma nem outra etiologia, pode ser GESF, porque ela pode ser a mais prevalente, presente em qualquer faixa etária e em qualquer quadro clínico. Na GESF vai ser a causa mais comum em adultos, principalmente adultos negros, e a gente vai ter um padrão na microscopia eletrônica semelhante ao que a gente tem na lesão mínima, ou seja, alteração podocitária, mas a microscopia
óptica, a gente já vai ter a presença daquela esclerose segmentar e focal. O quadro clínico vai ser um quadro mais abrupto de síndrome nefrótica, que pode abrir, tanto se for primário, ele abre abruptamente, se for secundário, a gente já estava vigiando para aquele paciente abrir ou não, mas ele também pode abrir com quadro de hematúria e hipertensão por conta da sobrecarga hídrica, beleza? Ela vai ser, principalmente aqui, ela vai ser associada a todo o resto. Investiguei tudo, não se encaixa em nenhuma das outras etiologias primárias, provavelmente é GESF, beleza? Porque nesses casos a gente faz biópsia e quero dar uma dica porque o Círio já cobrou, que é a GESF colapsante. O teu glomérulo, ele vai perder função muito rápido, colapsar muito rápido, e quando eu falo rápido em nefrologia é em questão de semanas, beleza? E vai estar associada principalmente a HIV, COVID e disfunção da ApoL1, beleza? Nossa terceira etiologia primária de síndrome nefrótica vai ser a mesanjo capilar, que ela vai ser o principal diagnóstico diferencial com GNPE, ou seja, aquela pós-estreptocóxica, porque nesse caso aqui vai ser uma das únicas causas de síndrome nefrótica que a gente vai ter queda de complemento. E a gente vai ter achados tanto de síndrome nefrótica como nefrítica. Na microscopia eletrônica, diferente das outras que a gente vê retração podocitária, aqui a gente não tem um padrão clássico, a gente só consegue ver proliferação subendotelial. E a mesanjo capilar está associada à hepatite C. Guardem essa dica, porque ela sempre aparece nas provas. E, para finalizar, falando da membranose, e aqui eu quero a atenção de vocês, porque uma vez que apareceu membranosa pra gente, a gente vai ter que acompanhar aquele paciente para fazer rastreios específicos. Membranosa, ela vai ser mais comum em homens brancos maiores que 40, 45 anos, que na microscopia eletrônica vai me predominar esse de depósitos subepiteliais, tanto na eletrônica como na óptica, e que a clínica dele vai ser a maioria de síndrome nefrótica pura, mas pode aparecer ali também um paciente com a proteinúria entre 3 e 3,5, ou seja, uma proteinúria subnefrótica, e ele vai estar associado principalmente com a pegadinha de prova. Apareceu membranosa, a gente tem que fazer rastreio de neoplasias para idade. Não é pedir qualquer rastreio para o teu paciente. Apareceu uma membranosa, tá na idade de rastrear mama, cólon, a gente vai rastrear mama e cólon, beleza? Também está associada a hepatite B, principalmente lúpus e outras medicações, como IECA, sais de ouro e AINES, e pode aparecer na doença do IgG4, que o paciente geralmente abre com pancreatite, que é uma doença que ela é fibrosante, beleza? Uma novidade sobre síndrome nefrótica causada por glomerulopatia membranosa é que a gente tem um anticorpo, que é o antiplar, e a gente consegue livrar muitos pacientes de terem que fazer a biópsia se a gente tiver a dosagem do antiplar antes. Beleza, meu povo? Prazer estar aqui com vocês. Vou deixar, inclusive, aqui já avisado que vou encontrar vocês nas nossas dicas de última hora, sempre liberadas na véspera da prova aqui no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, só me chamar no meu Instagram ou no Instagram da Medem, beleza? Beijo, até a próxima.